Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Tolat Shani, carmesim escarlate, uma cor que foi solicitada para o Mishkan, para o tabernáculo, e também está presente em muitos outros momentos da escritura. Hoje nós vamos analisar a palavra Tolat de forma isolada de Shani, e ela por si só significa verme. Nós vimos isso no estudo anterior, e esse verme também é especificamente o verme que produz essa tintura, o chamado Coccus ilicis. Nós vamos analisar essa palavra, então, relacionada à expressão filho do homem. Eu havia comentado que nós vamos também dividir esse estudo em 4 temas principais, cada um vai abordar um aspecto diferente tanto da significação das palavras quanto da cor. Mas o importante é que nós sempre possamos trazer à memória toda a significação que o carmesim escarlate tem na escritura. O estudo de hoje, na verdade, ele é um aprofundamento daquilo que nós já encontramos como revelação no estudo anterior. Nós vamos focar novamente no Salmo 22, porém vamos olhá-lo sob um novo ponto de vista. Nós podemos olhar a escritura sob diversos ângulos, ela é como um diamante, ela possui muitas facetas, mas a verdade é única. Então nós também vamos chegar na mesma conclusão que nós já encontramos. É apenas um aprofundamento, nós vamos subir alguns degraus, vamos analisar esse salmo junto com outros textos e encontrar um aprofundamento ainda maior do que nós já vimos. E nesse mergulho profundo, hoje nós também vamos trazer uma linda revelação no nível Sod, aquele nível que está oculto, não está aberto numa leitura literal, numa leitura linear da escritura, porém está lá grafado, nas letras, na matemática divina, nós conseguimos encontrá-lo com a ajuda de tecnologia que nós temos hoje. Vamos lá então, e eu gostaria apenas de retomar alguns dos pontos principais que nós vimos anteriormente para dar base ao estudo de hoje. Aqui então nós temos a expressão, as 2 palavras Tolat Shani, vejam que são 2 tons de vermelho, são levemente diferentes entre si, mas são tons de vermelho e é isso que vai ser importante. A palavra Tolat, que é a palavra que nós vamos focar hoje, ela tem o significado primário de verme e é também especificamente esse verme que produz a tintura, por isso ela é assim chamada. Essa palavra também, quando aparece algumas vezes isoladamente na escritura, é traduzida por carmesim diretamente, e isso devido ao fato de estar relacionada ao verme que produz a tintura. Algumas traduções também trazem escarlate, elas fazem uma mistura, na verdade, entre esses tons, porque Shani, que quer dizer escarlate, porém isso não é tão relevante, o importante é nós analisarmos em relação ao tom principal, que é o vermelho. Aqui vocês têm imagens do Tolat, o vermezinho que produz a tintura carmesim escarlate. E os pontos mais importantes de significação do que nós temos aqui em relação à cor é o seguinte: a cor vermelha está diretamente ligada ao ser humano. O vermelho é a cor do sangue, O sangue ele está intimamente ligado com a questão do ser humano. Inclusive nós temos aqui na própria grafia das letras em hebraico essa conexão. A palavra sangue dá origem à palavra vermelho, que é Adon, que inclusive é a mesma grafia de Adão, que significa ser humano, o primeiro ser humano criado, chamado de Adão. Além disso, o vermelho também está diretamente relacionado ao pecado, nós vimos isso aqui escrito em Isaías 1,18, e por sua vez o pecado tem a questão do sangue envolvendo a redenção. Então, pelo sangue, nós temos o vermelho, que é a cor do pecado, e também através do sangue é o mesmo veículo através do qual é alcançada a redenção. Nós lemos isso aqui em Levítico 17:11. E aquele por meio de quem alcançamos a redenção é Yeshua, o Messias, e nós vimos também que ele está diretamente relacionado ao Tolat. Isso está escrito no Salmo 22 e nós analisamos no estudo anterior o ciclo de vida desse animal e a própria natureza nos mostra um paralelo ponto a ponto com a vida de Yeshua. É realmente um estudo muito interessante, Nós vimos que a natureza nos conta a respeito do Messias, essa palavra que nós temos aqui no Salmo 22:7.
Então, com isso, nós temos um breve resumo, né, do que nós vimos e dos pontos mais importantes que devem ser lembrados. Sempre que a gente falar de Tolat Shani, dessa cor, ela estará associada ao vermelho, né, é a sua cor original. O vermelho está relacionado ao sangue, à questão do humano, ao pecado, à redenção e, portanto, a Yeshua também e a ele como uma representação do Tolat. E agora que nós já recordamos tudo o que significa a cor Tolat Shani nas Escrituras, vamos aplicar esses conceitos nos versos em que ela ocorre. É sempre importante analisarmos a primeira vez que uma letra hebraica ou mesmo uma palavra ocorre na Torá. Os sábios dizem que essa palavra vai trazer consigo seu significado mais profundo. É como se ela fosse um arquétipo para todas as suas demais ocorrências. E a primeira vez que a palavra Tolat ocorre na Escritura é aqui em Êxodo, no episódio do Maná. É descrito aqui que o povo recebeu os mandamentos, né, a partir do momento que eles receberiam o maná. Então, eles receberiam diariamente uma porção para cada dia. O povo deveria recolher esse maná, que vinha durante o orvalho, durante a madrugada, recolher de manhã e fazer o preparo do seu alimento. Eles não deveriam guardar nenhuma porção para o dia seguinte e a única exceção seria para o sexto dia, onde aí sim eles receberiam uma porção dupla e parte dela deveria ser preparada no próprio sexto dia e guardada para o uso no Shabat. O Shabat é o sétimo dia, o dia de descanso, onde não deveria acontecer nenhum tipo de trabalho. Então aqui o que nós vemos foi que o povo não obedeceu às ordens de Moshe que vinham de Adonai e eles acabaram guardando para o dia seguinte certa provisão do maná, como nós lemos aqui nesse verso. E observem aqui o que aconteceu. O alimento criou tolaim. Tolaim é o plural de tolá ou tolaat. Criaram vermes e o alimento começou, o maná, começou a cheirar muito mal. E aí Moshe se indignou contra eles. Então, nós observamos aqui que o povo não respeitou a ordem de Adonai, começou a guardar alimento, não no sexto dia, né, nos outros dias, e esse alimento começou a apodrecer e criar vermes, né? Vejam que aqui foi usada a palavra tolat, que é a palavra que define o verme que produz a tintura carmesim. Porém, de fato, aqui não se trata desse verme específico, né? Aqui não estamos tratando de fazer uma tintura, não é nada disso. É apenas uma definição para um verme comum, vermes que apodreceram o alimento, né? É um pouco estranho? É estranho, mas tudo que a gente acha que é estranho na escritura tem um significado mais profundo. Então, vamos analisar. Existe uma outra palavra, né? Isso daqui eu também já havia citado, que é usada na escritura, e essa sim, a palavra rimá, ela define os vermes de sentido geral, não o tolaat que produz a tintura, mas qualquer tipo de verme ou larva, e essa palavra está associada a um sentido de decadência, destruição, está associada com os vermes que se alimentam dos cadáveres. Então essa palavra aqui, vejam, ela teria um uso completamente correto se ela fosse usada nesse contexto aqui. Porque, de fato, o maná, ele apodreceu, criaram-se vermes nele e ele começou a cheirar mal. Então, é exatamente esse sentido de decadência e destruição. Então, se fosse usada a palavra rimá, estaria muito simples da gente entender no contexto, né? Porque é exatamente isso. Porém, não foi essa a palavra usada. E se analisarmos a continuidade desse texto, aqui em Êxodo 24, na verdade, a partir do número 22, nós temos a continuidade da narrativa e aqui existe o uso da palavra rimá, nesse mesmo contexto, porém vejam só o que diz o verso. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés, como Moshe ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Aqui está se referindo à questão do Shabat. A porção que era destinada para o Shabat, ela poderia ser guardada e não criava bicho, né? Não criava rimá. Então vejam, aqui é o uso de tolaim, ou tolaat, né? E aqui é o uso dessa outra palavra. Já nós temos a ocorrência de duas palavras diferentes no mesmo contexto para significar o mesmo verme. Porém, a diferença é o seguinte: aqui, quando é usada a palavra rimá, o povo estava agindo de acordo com a ordem de Moshe, a ordem de Adonai.
E aqui o texto narra uma desobediência do povo, e aí foi usado o tolaim. Então, lembrando, né, relembrando tudo aquilo que a gente viu do significado da palavra tolaat, da cor, o que nós notamos, né, aprofundando essa interpretação. Nós vemos que o uso da palavra tolaat ou tolaim, né, no plural, em vez de erimá, nesse verso aqui, ele faz alusão ao pecado do povo, porque é justamente essa diferença, né? Aqui o povo pecou, então o alimento criou tolaim ou tolaat, aquele verme que produz a tintura vermelha, e nós sabemos que o vermelho, então, ele vai fazer alusão ao pecado, o pecado que necessita de redenção. É tudo isso, todo esse significado embutido que nós vemos, ele é apresentado no uso dessa palavra aqui. E aqui, ao contrário, o povo estava obedecendo, guardando uma porção para não profanar o Shabat e fazer um trabalho que não era permitido. E essa significação da cor, nós já analisamos no vídeo anterior, mas eu trago aqui novamente nesse verso de Isaías que deixa muito claro, diz o seguinte: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Então aqui nós temos o uso das duas palavras, tanto tolat quanto sheni, e ambas estão relacionadas ao pecado e a cor vermelha, que aí necessitará de redenção. São duas palavras diferentes, usadas para significar praticamente a mesma coisa, né? Um verme, larva, mas é aí nessa diferença que nós devemos nos aprofundar e vamos encontrar sempre algo mais. E agora nós continuamos o estudo fazendo uma análise muito próxima de outro verso com tolat e vamos também encontrar significados mais profundos. E nós voltamos agora para o foco do nosso estudo, que é o Salmo 22:7. No vídeo anterior nós já analisamos esse verso de uma maneira natural, fazendo um paralelo com a natureza, né? Nós encontramos toda a revelação dele a partir da natureza e agora nós vamos olhá-lo sob um novo ponto de vista. Vamos fazer um paralelo dele com outro verso bem importante, onde ocorre a palavra tolat, e aí vamos absorver algo mais que aparece também. E esse verso então diz o seguinte: eu sou um verme e não um homem, zombaria dos homens, da humanidade como um todo e desprezado pelo povo. Esse verso, ele se refere ao Messias, né, que ele seria um homem desprezado por todos. E esse Salmo 22 é considerado um salmo messiânico, né? Ele traz muitas profecias sobre o Messias e diversas delas já estão em nível revelado na Brit Hadashah. Mas aqui vamos fazer um comparativo diferente. Vamos analisar esse salmo em paralelo com Jó 25:4-5, que traz também a palavra tolat. Nós lemos o seguinte: eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é uma larva, e o filho do homem, que é um verme. Então vejam, aqui nós temos a ocorrência das duas palavras que nós citamos anteriormente, rimá e tolaat. Então, vendo esse verso aqui no hebraico, nós já vamos compreender que há algo mais, né? Por que o uso de duas palavras diferentes significando a mesma coisa? No hebraico, nós também temos um fato que é o seguinte: muitos versos são escritos com uma linguagem quase que poética, e nós podemos colocar esse verso como um verso poético até. Ele tem uma construção que é repetitiva, ou seja, uma primeira frase traz uma informação e a segunda parte dessa frase reforça essa informação com algumas palavras diferentes. Então existe esse aspecto poético aqui, mas, além disso, sempre há algo mais, né? A gente vai ponto a ponto e descobre coisas mais importantes. Então, se tirarmos de lado esse aspecto, vamos analisar aqui palavra a palavra. O uso da palavra rimá, ela está associada ao homem, e aqui o homem comum, né? Quanto menos o homem, que é uma larva, porém aqui o tolá, ele é comparado ao Ben-Adã. O filho do homem também refere-se à questão humana, porém a expressão filho do homem, ela funciona quase como um título, então aí nós já notamos uma diferença. O filho do homem é associado ao verme, porém o homem comum é larva, né? Então, quem está associado a toda aquela significação do vermelho, do tolaat, do pecado, da redenção, é o filho do homem. Então aí a gente precisa pegar essa expressão, ver onde ela ocorre para aí extrair mais significados.
Essa expressão ela é muito comum em toda a Escritura. Primeiramente, ela indica o status de alguém perante Deus, né? É um contraste entre o humano e o divino. Ou seja, a condição do homem, né, é uma condição extremamente diferente, nem pode ser comparada a Deus, né? Então nós vemos que essa expressão ela traz a condição do homem ser pó da terra, ser uma criatura, né, completamente diferente de Deus, que é seu criador. Essa expressão é usada 107 vezes no Tanar, que é a primeira aliança, né, que compõe a Torá, profetas e escritos, e 93 delas em Ezequiel. Vejam que é praticamente 10% do uso dessas palavras apenas em um único livro. Ezequiel e Ehezkel é chamado por Adonai de Ben Adam todas as vezes que ele é chamado para profetizar. Nós também temos 81 ocorrências dessa palavra nos evangelhos, né, na Brit Hadashah, e a maior parte delas é usada pelo próprio Yeshua, referindo-se a si próprio. Então vejam, aqui Yeshua toma para si essa expressão num sentido de grande humildade, ele se coloca perante seu Pai, né? Ele nunca se compara a Adonai, ele toma para si uma expressão que indica a condição humana dele. E ele sempre coloca-se muito próximo da humanidade, né? Tratando os homens por irmãos. E agora vamos ver algumas ocorrências dessa palavra para podermos compreender, então, a questão paralelo entre esses dois textos. Vamos ver aqui, então, o paralelo que existe entre essas duas expressões, o Ben Adam, que é filho do homem, e o Tolat, que é o verme. Duas ocorrências aqui em Mateus. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. E outra, e Yeshua lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Vejam que são dois textos que dizem e tratam do mesmo assunto, porém aqui é uma narrativa, né, sobre o Filho do Homem, e aqui Yeshua já respondendo, né, sobre si mesmo, se tratando, nominando por Filho do Homem. Esses dois textos referem-se a profecias sobre o Mashiach. Então, o que nós vemos? A expressão filho do homem, ela também toma uma condição diferenciada. Ela está se referindo ao Messias propriamente nesses dois textos e em muitos outros textos também. Então, isso já nos deu uma luz diferente, uma luz ampliada daqueles textos que nós acabamos de ver. Vamos fazer mais uma análise aqui com o texto profético de Salmos e outro revelado aqui em Lucas. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. E em Lucas, mas desde agora estará sentado o filho do homem à mão direita do poder de Deus. Então vejam também dois textos que falam sobre a mesma coisa, é o mesmo tema, e aqui nós já vemos em Salmos, né, que também a expressão filho do homem não trata apenas do homem comum em si, da condição humana, mas filho do homem como expressão aqui nesse texto, né, referindo-se ao Messias. Então, quando Yeshua trata a si mesmo de filho do homem, ele tem essa condição de se mostrar como um homem humilde perante Deus, mas ele também compreende a sua missão como o resgatador, o redentor da humanidade. E por último, eu quero trazer apenas mais um verso que está aqui em Daniel, é uma profecia que traz a expressão filho do homem. Aqui na verdade está em aramaico, o livro de Daniel é escrito parte em hebraico, parte em aramaico, mas quer dizer a mesma coisa que essa expressão que Bar Enosh é como filho do homem. O verso diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Aqui o que nós vemos é um comparativo. O ancião de dias ele é uma representação do Todo-Poderoso, de Adonai. E como filho do homem é a representação de como a figura do homem, né, com a forma humana, um ser humano dirigia-se ao Todo-Poderoso e foi apresentado diante dele. Nesse verso, nós notamos então que existe novamente o uso dessa expressão com essa condição de distanciamento, né, de contraste.
Um como filho do homem, porém vejam a posição em que ele estava. Ele dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Então aqui existe um contraste também muito grande, né, entre um como ser humano, um como filho do homem, que estava diante do rei de todo o universo. Porém, nós compreendemos também que o homem comum não pode ver a Deus e sobreviver, né? Então, certamente, essa expressão ela nos traz algo mais, ela não refere-se a um homem comum na condição de homem terreno que estava aqui na terra, que foi apresentado diante de Adonai. E se para compreender também melhor esse verso nós buscarmos a interpretação dos sábios, vamos encontrar a resposta também. Aqui eu trouxe 2 comentários muito importantes para a gente. O primeiro é o de Rashi, que foi o comentarista mais importante da Torá, aqui ele comenta profetas. Nós temos aqui o seguinte, ele diz que um como filho do homem que estava chegando refere-se ao rei Messias. E aqui uma outra interpretação, essa aqui pelo Zohar. O Zohar é uma literatura da sabedoria judaica, ela tem um aspecto um pouco mais metafísico, porém também são livros, né, uma coleção enorme de livros, muito considerada para todos que estudam profundamente a Escritura. E aqui diz o seguinte, este é o rei Messias, assim como está escrito. E nos dias desses reis, deverá o Elohim dos céus estabelecer um reino. Isso daqui refere-se a Daniel 2:4-4. Ou seja, também é a mesma interpretação que essa figura, este filho do homem, refere-se ao rei Messias. Vejam que aqui ambos os comentaristas trazem o Messias já como rei, na sua condição de rei de toda a terra. Para quem não conhece a interpretação judaica para o Messias, ele é colocado como 2 figuras, 2 pessoas. O primeiro é chamado de Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach que veio como sofredor, como servo de Adonai, sofreu por toda a humanidade. Nós vemos esse paralelo de texto em Isaías 53, por exemplo, é um capítulo inteiro que refere-se a essa condição do Mashiach ben Yosef. E a segunda condição, a segunda figura é o Mashiach ben Davi, que é o Messias que vem como rei, né? Que vem para reinar. Nós compreendemos isso, Yeshua na sua primeira vinda, que ele veio como homem, né? Com esse servo sofredor, e na sua segunda vinda ele virá para reinar, né? Então refere-se ao rei, nessa condição do Messias como rei. Então vejam, aqui nós temos a interpretação pelos sábios, que realmente a expressão filho do homem, que é trazida aqui profeticamente e também nos outros textos, refere-se de fato ao Messias. Nós já vimos isso, né? Desde o vídeo anterior, nós temos essa comprovação, ficou muito claro que a gente consegue compreender Tolat como sendo o Messias. Porém, o que nós fizemos hoje foi fazer um paralelo onde essa palavra Tolat ocorre, né? Nós vimos que ela também é comparada, né? O Ben Adam é comparado ao Tolat. Então, nós fomos compreender quem é Ben Adam e nós chegamos à mesma conclusão, que Ben Adam refere-se ao Messias e Tolat também refere-se ao Messias, né? Nós estamos apenas olhando uma outra faceta da Escritura, uma outra faceta de como Tolat nos é apresentado. E essa é a grande beleza, né? Nós temos a Escritura, como eu havia comentado, ela é um grande diamante e possui muitas facetas. Na verdade, os sábios dizem que ela possui 70 facetas. Todas elas são verdadeiras. Nós conseguimos olhar a Escritura de muitos ângulos diferentes, porém nós vamos chegar sempre na mesma verdade. E não acaba por aqui. Eu ainda quero aprofundar esse estudo e nós vamos ver agora uma revelação realmente impressionante. Nós vamos ver o próprio nome do Messias revelado no Salmo 22. Nós já compreendemos que Tolat refere-se à figura do Messias, porém o passo que nós vamos dar é maior. Nós vamos ver o nome do Messias aqui no Salmo. Mas como seria isso, né? Como o nome de Yeshua está aqui no Salmo? Existe um sod, é um escrito em nível de segredo, ou mistério, ou oculto, né? Tudo isso, essas palavras sod significa em hebraico, e ela revela o nome Yeshua aqui no Salmo.
Isso realmente é um fato incrível, porque compreender que refere-se à figura do Messias é uma coisa, porém você ver escrito o nome do próprio Messias é outra bem maior. Mas para que vocês compreendam como vamos enxergar o nome dele aqui, eu preciso primeiramente explicar esse conceito, como nós encontramos esse Sod aqui na Escritura. Vamos compreender agora como funciona a interpretação judaica das Escrituras. E eu queria apenas colocar que esse tipo de interpretação não foi algo criado, mas foi algo observado, estudado exaustivamente pela leitura dos sábios. Eles observaram que na Escritura os textos funcionam dessa forma. Eles são compreendidos assim e, portanto, podem ser interpretados dessas maneiras. E aqui nós temos então que Pardes, essa palavra aqui que vocês veem com 4 letras, que tem o significado, lindo significado de jardim, ela compreende os 4 níveis de interpretação das escrituras hebraicas, né? Essa palavra aqui, ela é um acróstico. Acrósticos é uma formação das primeiras letras de outras palavras, e nós temos aqui essas palavras que são 4 níveis de estudo, né? São 4 níveis de interpretação, exatamente como as 4 letras do tetragrama, nome de Adonai. O primeiro nível, chamado de Pshat, é o nível plano, ou seja, é um nível simples, uma análise básica da informação que está contida no texto, ou seja, uma análise literal. Aquilo que você lê é aquilo que é interpretado, é uma análise muito simples de texto. Aí partimos para o segundo nível, chamado de Remes. Esse nível, ele constitui uma dica, ou seja, ele é sugestivo, ele contém uso de alusões, tipologias ou um sentido ampliado deste pshat, ampliado do literal. E considera também o conhecimento anterior dos textos. Você deve conhecer anteriormente os textos para que você compreenda uma sugestão, uma alusão, uma tipologia que é feita de alguém, por exemplo. Você precisa fazer comparativos. Então, para que se façam comparativos aqui, você precisa ter o conhecimento dos textos. O terceiro nível, chamado de Drash, é o nível de procura, já é um nível superior. Ele é utilizado em parábolas, que são chamadas também em hebraico de mashal, e é uma interpretação comparativa, totalmente comparativa, né, das parábolas, e também o nível profético. As profecias são colocadas nesse nível aqui de interpretação. Notem que Yeshua utilizava muito, constantemente ele utilizava parábolas, não é um nível simples de interpretação. Inclusive seus próprios talmidim, seus discípulos, apóstolos, eles muitas vezes perguntavam, né, mestre, nós não estamos entendendo, revele para nós essa machala, essa parábola, o que isso significa. Esse nível aqui, além dele requerer um conhecimento da escritura, de todos os textos, ele também requer o uso da sabedoria, do entendimento. Realmente é um nível bem mais elevado de interpretação. E as profecias, né, nem precisa dizer, são algo bem complexo da gente interpretar, compreender, porque elas fazem alusão não apenas a um só tempo. Elas ocorrem uma vez, 2, 3, são usos consecutivos de símbolos também, né? Realmente é algo bem complexo, é um nível bem elevado de interpretação. E por último, o nível mais elevado de todos, né, o chamado Sod, que é o que a gente vai ver, é aquele que está em oculto. Esse nível aqui, né, ele está em segredo, ele tem um sentido metafísico também, que é muito estudado pelos sábios, e também nós temos as revelações que são feitas pela construção matemática dos textos, e isso refere-se à gematria e pulos equidistantes de letras. A gematria é algo que eu tenho tratado desde o primeiro vídeo. Para quem não conhece esse conceito, todas as letras hebraicas são também números. Originalmente não há números na escritura hebraica, a divisão por versos é uma coisa relativamente recente, né? Mas o que eu digo é, nos pergaminhos nunca foram usados números. Toda a escrita é sempre feita através de letras. Quando você quer
citar alguma letra, inclusive até nos textos atuais. Se você pegar uma Bíblia hebraica, no original hebraico, você não vai ver números, ela é dividida por letras, né? E cada letra tem um número. Então, esses números, cada letra sendo um número, elas formam equações. As palavras são equações. Então, existe uma construção matemática. A escritura é uma construção matemática. E se nós analisarmos palavras que têm a mesma soma ou mesma gematria, nós vamos chegar a lugares profundos de entendimento. Além disso, há também os pulos equidistantes de letras. Isso daqui também é uma construção matemática, eu vou explicar melhor a seguir com exemplos. E nós vemos então aqui que realmente esse último nível, né, foi preciso o avanço tecnológico, né, o uso de computadores para podermos compreender essas construções. Principalmente no que toca aos pulos de letras, que aí realmente é uma coisa mais complexa ainda. Porém, tudo isso que nós conseguimos ver hoje, toda essa construção da matemática divina, já consta nos textos desde o início das Escrituras, só bastava o homem ter acesso a ela. Nessa tela, o que vocês estão vendo é um exemplo de um Sod, dos mais conhecidos. Ele ocorre aqui no início da Escritura, em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Para analisar esse tipo de interpretação, é preciso que as palavras sejam colocadas de forma corrida, sem espaço nenhum, formando esses blocos que vocês veem. Aqui, o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então, notem, nós temos o início aqui do Gênesis, Bereshit, Bará, Elohim. Então, todas as palavras são colocadas de forma contínua. E aí o que nós encontramos é o seguinte: a partir de um intervalo igual de letras, encontramos letras que formam palavras. Então aqui nós vemos o seguinte: na última letra da primeira palavra, na primeira palavra está aqui, Bereshit, ela termina aqui no Tav. Esta letra aqui, se contarmos 50 outras letras, que seriam os 50 pulos, nós vamos encontrar a letra Vav. Depois da letra Vav, se contarmos mais 50 letras, aqui vejam, avança já para o verso 2, O verso 1 termina aqui, Haaretz, aí inicia-se o verso 2 aqui, Ele corre até aqui o final, Termina aqui, começa o 3 e assim por diante. Então aqui, já no verso número 2, encontramos um Vav. Contando mais 50 letras, avançando aqui pelo verso 3, caímos na letra Resh, e mais 50 pulos ou 50 letras, vamos cair já no verso 5, na letra Re. E o que vamos encontrar aqui é a formação de uma palavra, das mais importantes, Palavra Torá. Vejam, Tav, Vav, Resh e Re. São as 4 letras dessa palavra, e contando 50 letras, um intervalo de 50 letras, encontramos exatamente essa palavra. Essa não é a única vez que existe a ocorrência da palavra Torá aqui em Gênesis. Ela ocorre, na verdade, mais 3 vezes nessa mesma formatação. E vejam também que interessante esse número 50 relacionado com a própria palavra Torá. Shavuot, que é a festa onde é celebrada a entrega da Torá, ela é contada a partir do 2º dia de Pêssar, 49 dias mais um, ou seja, 7 semanas mais um dia. E esse dia é o 50º dia, e aqui não por acaso nós temos a palavra Torá aqui com um intervalo de 50 letras. Então vejam que existe uma matemática, um sentido em tudo isso. Não é possível ao homem produzir por si algo tão complexo assim. E existem centenas de exemplos, não apenas com essa palavra, logicamente, com muitas outras palavras, com palavras que se intercalam com outras palavras. É realmente algo espetacular. E a probabilidade disso ocorrer pela mão do homem realmente é inexistente. Então nós vemos aqui que realmente existe uma construção matemática dentro da Torá principalmente e nos outros textos também. Isso daqui foi deixado por Adonai, é uma coisa logicamente
elaborada por ele, né, mas que o homem só pôde vir a compreender, a enxergar nos dias mais atuais. A gematria é uma coisa bem antiga, né, ao contrário dos pulos de letras, que foram encontrados mais recentemente, mas a gematria é uma coisa usada desde há muito tempo. Nós temos, inclusive, exemplos na própria escritura que as pessoas utilizavam desse método, né? Mas essa questão dos pulos, realmente é impossível encontrar essas coisas sem ajuda tecnológica, mas hoje nós encontramos e existem exemplos fascinantes dessa questão. E apenas um ponto importante que eu queria ressaltar é que as palavras que são encontradas, elas precisam estar conectadas com o contexto em que estamos lendo. O Sod é um dos níveis de interpretação, porém 3 níveis vêm antes dele. Então, o que é apresentado no Sod precisa estar correlacionado com o Pshat, que é o nível simples, com o Remes e com o Drash. Se for encontrada alguma palavra dentro do texto que não está relacionada ao nível simples, ela não pode ser compreendida como algo que faz parte dessa interpretação. E aqui nesse caso nós temos a palavra Torá, que é extremamente relevante nesse contexto, né? Porque nós sabemos que a Torá é a representação de todas as letras e pelas letras, pela palavra de Adonai, tudo veio à existência. A Torá, inclusive, é dita pelos sábios, né? É uma coisa que realmente faz todo sentido. Ela é existente mesmo antes dos mundos virem à existência, porque a Torá foi formada pelas letras e antes que a palavra de Adonai pudesse vir à existência, as letras teriam que existir. Então aqui realmente a palavra Torá faz todo sentido e ainda com o sentido superior da questão de o pulo ser de 50 letras. E agora que vocês já compreenderam, então, como interpretamos esse nível Sod do pulo de letras, vamos ver aqui no Salmo 22, onde se encontra o nome do Tolat. Aqui no verso 7 e 8, né, na escritura em hebraico, nós também colocamos todas as letras de forma linear, sem espaços. Vejam que o Salmo começa aqui, né, Anohi, Toalat, e continua. Aqui, então, se tomarmos a primeira letra, a última letra da primeira palavra, né, o Yud de Anohi, que significa eu. Se fizermos um pulo de 11 letras, nós vamos encontrar aqui a letra Shin. Tomando mais um intervalo de 11 letras, vamos encontrar a letra Vav. E aqui, pegando mais um próximo intervalo de 11 letras, temos a letra Ain. E aí, o que obtemos? Nós temos o nome Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain. Exatamente o nome do Messias. Vejam como essa informação é impressionante, porque nós fizemos estudos variados, né, analisando a palavra Tolat, como ela se comporta, como nós podemos encontrar a questão, a missão de Yeshua, como ela pode ser vista na própria natureza, no ciclo de vida desse verme. Nós olhamos anteriormente a relação dessa palavra também com Ben Adam, né? E chegamos à mesma conclusão, diversas interpretações dos sábios e até um comparativo bastante simples com a própria palavra, né? Com a expressão Ben Adam na escritura, nos levam a compreender que Ben Adam é também a figura do Messias e Tolat também, né? Porém, Adonai ele ainda quer deixar isso mais claro. E aqui as próprias palavras onde existe essa marcação dos pulos, né, das letras em si, elas já fazem sentido, né, começando por eu, homem, desprezado. Então, realmente é uma coisa singular isso daqui. É impressionante a gente observar que tudo nos leva ao Messias, só que aqui nós encontramos de fato o próprio nome dele. E como eu havia dito anteriormente, nós temos um nome que faz sentido no contexto literal do texto, né? Não é uma palavra que está deslocada do contexto geral, mas é uma palavra que dá plenitude a esse texto na confirmação do Messias e do seu nome. Isso realmente é impressionante. Não é o único exemplo na Bíblia, nós temos o nome de Yeshua também em muitos outros momentos que falam dele, e nós temos também outros fascinantes exemplos
dessa interpretação do texto pelo Sodi, que realmente complementa o sentido literal, o pshat, a dica, o remes e o drash também. E para finalizar, eu trago também um exemplo da própria gematria da palavra, Tolaat, uma gematria de 906, e vejam que nós encontramos. Temos uma palavra, linda palavra, tikvat, que significa corda, cordão ou esperança, com a mesma gematria. É interessante notar aqui como o hebraico coloca a relação entre as coisas, né, com significados. Vejam, a esperança ela é colocada como sinônimo de uma corda, cordão. E se nós pegarmos um exemplo até da própria língua portuguesa, né, falamos que uma pessoa está totalmente desesperançada, desesperada, triste quando ela está no fundo do poço. E o que significa uma corda para quem está no fundo do poço, né? Senão a esperança. Então é realmente isso, quando alguém joga uma corda, há esperança para puxar aquele que está embaixo para cima. E é isso que nós vemos no hebraico, na correlação entre essas duas palavras. E aí analisamos, né? Vamos encontrar a palavra tikvat também, num lugar impressionante aqui, onde nós lemos o seguinte, né? Esse trecho em Josué: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se, quando de nossa chegada a esta terra, não tiveres atado este cordão, tikvat, de fio vermelho, shani, né? A palavra que tem relação com tudo que estamos vendo, a janela pela qual nos fizeste descer. Esse daqui é aquele episódio em que Rahav, ela ajuda os espias, né? Ela os esconde em sua casa e depois ela é salva por eles, né? Quando ocorre a destruição da cidade, colocando esse cordão escarlate shani, que está diretamente relacionado a Tolaat, né? Tolaat shani. Com esse cordão ela é salva. E aqui, nesse caso, nós temos a condição do vermelho associado à redenção, à salvação. Podemos então dizer que o cordão escarlate foi a esperança de vida para Rahav. Tendo sua vida transformada, foi mãe de Boaz, que foi o redentor de Ruth. Nós lemos isso aqui no livro de Ruth, fazendo parte, inclusive, da genealogia do Messias. Vejam como as coisas se encadeiam então, né? A partir desta palavra, de toda a significação que ela traz, do pecado, do sangue, que é o veículo pelo qual é trazida a redenção, também está relacionada, tem a mesma gematria, né? O mesmo peso da palavra esperança, que foi utilizada aqui na escritura nesse contexto. E por meio da esperança, realmente, do fio vermelho, Rahav ela realmente teve uma transformação de vida, né? Ela era prostituta, mas a sua vida foi transformada e depois disso ela teve a grande honra de ser mãe de Boaz, que foi um dos ancestrais de Davi e do Messias. Então toda essa questão da matemática, vejam como ela aprofunda o nosso entendimento, né? Quando nós buscamos a correlação das palavras, como nós encontramos encadeamento com tantas outras histórias e até uma compreensão muito melhor da escritura. E aqui agora, apenas fechando o nosso estudo, nós temos a seguinte compreensão de tudo que vimos. Yeshua, o Filho do Homem, ou Ben Adam em hebraico, é considerado como um tolaat, como um verme, por pessoas que o repudiavam. Porém, esse mesmo verme, pregado à madeira, derrama seu sangue, deixando as marcas da morte, mas também da vida e da redenção. E exatamente como Cocos e Lices, ele gera uma grande posteridade ao morrer. Esse é um paralelo impressionante que nós analisamos no vídeo anterior. O Cocos e Lices, que é o nome científico do Tolaat, ele possui um ciclo de vida com muitos paralelos com a missão de Yeshua. E da mesma forma, quando a fêmea está para dar à luz, ela sobe a um tronco, a uma madeira, ela se prende de forma tão firme que ela não sai de lá mais, ela sai apenas morta. E depois que ela dá a cria, ela solta esse fluido vermelho, que é justamente a tintura carmesim, ela solta sobre a madeira fica marcada, ela morre, e com essa morte ela dá vida a todos os seus filhotes, exatamente como aconteceu com nosso mestre. O seu próprio nome está grafado no Salmo 22, um capítulo que descreve o seu martírio. Mas a sua dor foi cura para os homens, e hoje podemos nos agarrar
como Tolaat se agarra à madeira, a essa Tikvat, esperança, ambas palavras com a mesma gematria, essa esperança que Adonai nos deu, o verdadeiro caminho para a vida eterna. Então Yeshua, esse que foi colocado como verme, né, ele próprio profeticamente se chamando por Tolaat, ele deu a vida por nós como Tolaat, sendo pregado na madeira, porém essa morte produziu para nós a Tikvat, a esperança para a vida eterna, através da redenção pelo sangue do Messias, o sangue que foi derramado para nos reaproximar de Adonai, e assim, com arrependimento e uma vida de justiça, termos acesso à vida eterna. E aqui encerramos então o estudo de hoje. Eu espero que ele possa também ter acrescentado a você, iluminado a sua alma. E continuamos ainda com mais 2 vídeos tratando de outras perspectivas das palavras Tolaat Shani. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo. Shalom!